Olá, Inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 6ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com Joyce Bert. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, é escritora e feminista, curadora e psicanalista. Eu tenho tipo uma claquete na minha cabeça, que é uma claquete que fica o dia inteiro. Próxima cena, a idiota. Eu comecei a ler bastante livro feminista, principalmente feminismo preto, e eu fui tomada por uma onda muito paralisante da minha vida, porque eu era toda montada num personagem de uma mulher que conta sobre a sua vida de minoria, né? Por ser mulher, os machismos que eu sofri em agência de publicidade, as dificuldades que, por ser mulher, eu enfrentei no mercado editorial e nos jornais e nas revistas, e como eu sofri da vida de uma escritora mulher que vem da Zona Leste, né? E aí começa essa nova onda feminista, já tem de 10 anos para cá que eu consumo. Graças a Deus, não podemos, infelizmente, dizer que isso acontece em todos os lugares do Brasil, muito menos em todos os lugares do mundo. Mas eu faço parte de uma bolha em que a gente discute racismo estrutural o tempo todo. E o que está acontecendo comigo, eu tenho uma coisa que fica o dia inteiro, tipo, cala a boca branca. Tipo, eu tenho um negócio que fica o dia inteiro me perseguindo, como se eu saísse do meu corpo e andasse o dia inteiro atrás de mim. Só que eu montei toda a minha vida literária em cima de narrar perrengue da minha vida. E aí eu descubro um dia que a minha vida não tem perrengue, porque eu nasci branca. Não tem o perrengue que eu achava que tinha. Então você que está aí ocupada, trabalhando, né? Você que é urbanista, feminista, escritora, faz milhares de coisas, vai parar agora alguns minutos da sua vida para falar com quem? Com a imbecil aqui que está achando que está com um bloqueio criativo. Porque tudo que eu começo a escrever, eu falo, tá bom, Branca, agora joga fora, porque nada disso aí é sofrimento, nada disso aí é problema. Aí eu vou contar de um assédio que eu sofri na época que eu trabalhei em agência. Uma crônica sobre assédio. Aí vem o superego e fala, Branca, imagina o que não sofreu uma preta. Então você joga essa sua crônica fora. E aí eu queria te ouvir um pouco como não ser uma branca idiota em 2023, Joyce. Porque o fato é que eu sou muito idiota. Olha, eu acho que nesses tempos de narcisismo auto-autorizado pelas redes sociais, sim, a gente não se levar tão a sério, brincar, enfim, assumir, inclusive publicamente, as nossas limitações, que todos nós temos, não são poucas, né? Eu já acho que é um grande exercício de autoconhecimento, enfim, de crescimento, de expansão mesmo. Uhum. Da nossa personalidade e tal. Agora, o que acontece é o seguinte, as pessoas muitas vezes não, na maioria das vezes, né? 90% das vezes, as pessoas esquecem que quando a gente está falando dessas questões de machismo, racismo, classe social e tal, a gente está falando de um contexto de convivência social exatamente, de sociedade. Para além disso, ou primeiramente, a gente tem as nossas questões humanas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ignorâncias e tudo mais. E eu acho que a gente discute as coisas de um jeito que mistura tudo. Então, muitas vezes a gente está falando sobre questões que são, sei lá, inerentes ao humano, à nossa condição humana, e não está considerando que dentro do contexto das discussões sociais isso pode pegar um pouco mal. Então não é que eu sou idiota, tal, porque não estou considerando que o sofrimento de uma pessoa negra é muito maior do que o meu. É que a pessoa raciocina a partir da sua realidade humana sem aplicar o contexto social. Entendi. E aí eu acho que quando você consegue fazer essa diferenciação, né, porque, por exemplo, as pessoas falam assim, eu também sofro, você está falando que eu tenho privilégio. Uhum. Quando a gente está falando em privilégio, é privilégio social, não é privilégio humano. Uhum. Porque sendo negro, branco ou asiático, enfim, você vai estar sujeito ao câncer, à depressão, a um casamento falido, a um chefe, a decepção, a tudo. Uhum. Só que num contexto social, para além dessas questões humanas, você tem um relaxamento, porque algumas portas ou se abrem mais facilmente para você ou te dão uma chave que em algum momento você consegue alcançar e minimizar os estragos. E aí é importante ter essa noção, primeiro de tudo,
né? E acho que é importante também não só ter essa noção, mas conversar, falar sobre isso. Então, assim, como tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo, ele parte de uma coisa exagerada para trazer humor. Então, eu lembro quando eu escrevi o Depois da Louca Sou Eu, que é um livro sobre crise de pânico. Eu sofri de crise de pânico dos, sei lá, 17 aos hoje de manhã. Eu tenho muita crise de ansiedade. E aí eu lembro que eu vendi essa ideia lá para a Companhia das Letras, que eu queria falar sobre crise de ansiedade, um monte de gente estava falando sobre crise de pânico. Eu comecei a escrever o livro quando eu estava na metade do livro, isso já deve ter uns 7 anos mais ou menos. Eu lembro que eu falei pro editor, cara, a gente não pode lançar esse livro, porque eu sou uma branca que mora na Zona Oeste, contando que tenho medo de pegar o avião para fazer reunião, que fico aflita quando eu tô parada no trânsito, que tem crise de pânico, sei lá, em lugar fechado, claustrofóbico. Tipo, então é uma branca que tem acesso a reuniões, que ela precisa pegar avião, e que, meu Deus, tem um carro e tá parada no trânsito. Dane-se, né? Tem gente que tá sendo encoxada no ônibus de pé e não... Enfim, eu comecei a achar que aquilo era uma imbecilidade, que qualquer angústia, qualquer dor que eu pudesse sentir era uma imbecilidade. Eu quase não lancei o livro. Mas eu tinha um contrato, eu lancei o livro, e para minha surpresa, ele é um livro que ninguém ficou me acusando de ser uma chatura mimimi de branca. E um monte de mulher preta, periférica. Eu cheguei a falar sobre esse livro numa reunião que a Globo montou só para mulheres indígenas. E todo mundo se associava com a questão das crises de ansiedade. E aí eu vi que no meu medo de ser preconceituosa, eu estava sendo preconceituosa de achar que falar de angústia podia me colocar num lugar de uma pessoa classista. Você vê que você levou um relato seu das suas sensações, que são questões humanas. Uhum. Você pensou que as questões sociais poderiam distorcer um pouco o significado disso, mas as pessoas que tiveram contato, elas captaram isso, porque humanamente falando, nós somos todos iguais. Sim. Né? Então, quando alguém fala, somos todos humanos, não está mentindo, está falando sério, nós somos humanos, todos iguais, em diversos contextos do ser humano. Agora, é a sociedade que nos difere, né? Então a gente vai ter muita coisa em comum quando a gente pensa no humano propriamente, mas quando a gente vai para o contexto social, essas diferenças, elas marcam uma vivência, elas marcam um território que muitas vezes aquele que não sai da perspectiva única e exclusivamente humana acaba negligenciando, entendeu? E aí como faz quando você não é uma escritora militante? Eu acabei me tornando um tanto militante com o aparecimento do Bolsonaro e fascismo, etc. Foi impossível nos últimos 4 anos a gente não militar. Mas como eu venho de uma literatura de humor, eu não tenho muito uma capacidade militante de... Às vezes eu acabo militando sem querer, porque, enfim, só de eu ser mulher, feminista e progressista e de esquerda, a gente já tá militando mesmo achando que não tá. Mas, assim, eu acho que tem uma preocupação o tempo inteiro, e eu leio bastante, principalmente feminismo preto, que é completamente diferente de ler livro só feminista. É impressionante como é muito mais potente, mais forte, você entende mais. Mas eu tenho essa preocupação de, mesmo nos meus livros, que são extremamente ensimesmados, toda a minha literatura é a literatura da autoficção, da coisa autobiográfica, da crônica, eu tô me narrando o tempo todo. E eu sou uma mulher branca. Então eu preciso aprender a fazer o exercício de não perder essa minha característica, mas trazer essa noção, trazer essa coisa de que eu não tô cega para o que está acontecendo no mundo, mas é difícil esse exercício. É difícil porque a minha personagem sou eu, e eu sou uma mulher branca. E para além disso, tinha toda uma trajetória do herói que eu gostava de contar, né? Dessa menina que nasceu na Zona Leste e morava perto do Corinthians e vem de uma família que não é uma família intelectualizada, eu não fui estimulada, não tinha muito livro em casa, então eu vinha dessa grande trajetória do herói quando eu percebi que essa minha narrativa era ridícula. Quer dizer, eu não sei se ela é ridícula, ela te soa ridícula. Uma branca que quer escrever um livro sobre o que ela passou na vida para chegar onde chegou, te soa um livro muito ridículo? Porque a mim começou a soar profundamente ridículo. Eu acho que tudo pode ser ridículo, depende de como está sendo abordado. Eu posso escrever um livro sobre como é ser mulher negra e também ser ridículo. Eu, inclusive, acho que tem muitas coisas, porque assim, se criou uma... Eu vou um pouco mais além nisso, porque eu penso o seguinte, nós somos gente, e o grande problema são essas marcações.
que foram feitas a partir de uma necessidade política de se estabelecer quem é melhor, quem é pior e as vantagens e privilégios que envolvem tudo isso. Então, o que é ser uma pessoa branca? O que é ser uma pessoa negra? O que é ser uma mulher? O que é ser um homem? Então, eu estou o tempo inteiro questionando isso, porque são papéis definidos. Gênero é um papel definido, pré-definido, muito antes da gente chegar nesse mundo aqui, já tinha um conjuntinho de regras que a gente tinha que se adequar ali. E a gente responde a isso muito inconscientemente até. E eu acho que essa questão racial também, o que é ser branco, o que é ser negro, nós somos essencialmente pessoas, gente, Sim, ser humano, sim. né? Agora, eu vejo, por exemplo, que hoje em dia se criou um novo estereótipo que é mulher negra. Então, as pessoas começam a descrição, né, nas palestras, nas rodas de bate-papo e tal, as pessoas começam dizendo assim, eu sou uma mulher preta, periférica, né? Quer dizer, ela não está dizendo nenhuma informação sobre o humano que contém ali atrás daquela imagem. Sim, entende? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer pessoa pode escrever um livro, pode cantar uma música, pode falar alguma coisa que soa ridículo porque ela vai por um caminho onde ela reforça esses padrões já estabelecidos pela sociedade. Então, tipo, você sabe, né? Eu, como mulher branca, eu choro mais fácil, eu sou mais sensível, porque o mundo fez de mim uma mulher branca, sexo frágil. Sabe essas coisas assim? Sim. É bem ridículo. Eu acho que não ser ridículo ir por esse caminho. Porque parece que quando o branco tá tentando parecer muito antirracista, ele comete racismo na tentativa de ser muito antirracista. Então, assim, durante décadas não se olhou para a dor do preto. Agora, pelo menos na minha bolha, a gente olha tanto para a dor do preto que só o preto pode sentir dor. Isso também é uma forma de racismo, não é? Claro. É muito delicado. E eu acho assim, é perigosa essa conversa. Eu tô falando de coisas que não se fala, mas é porque eu não aguento a simplicidade da esvaziada de uma hashtag, sabe? De ficar, sabe? De não entrar nisso, porque... Enfim, eu li recentemente um livro de uma escritora chamada Milena Busquet, que é uma espanhola, acho que ela é de Barcelona. E ela tem um livro lindo que chama Isso Também Vai Passar, que é sobre a morte da mãe dela. E esse é um dos livros que mais mexeram comigo na vida, assim, porque ela narra aquela dor da mãe ter morrido, e é uma história verídica, né? Ela é um livro bem autobiográfico. Só que a Milena Busquet é zilionária, é europeia, é loira de olho claro. A mãe dela era uma figura em Barcelona, dona da principal e maior editora. Então, era uma figura extremamente intelectualizada. Então, ela, por exemplo, ela vai sofrer, no começo do livro, ela tá na dúvida em qual das casas de praia maravilhosas ela vai sofrer. E eu amei esse livro e eu vi várias discussões sobre esse livro, rodas de leitura, clubes de literatura. E eu pensei, em algum momento, e nesses clubes de literatura que eu participo, tem muita mulher preta, tem muita mulher periférica, tem mulher indígena. Eu falei, em algum momento alguém vai trazer o fato de que ela é uma mulher loira de olho azul, europeia, que fica vendo em que casa ela vai sofrer. Não se falou disso. O tema era a dor de perder uma mãe, sabe? Então eu acho que, enfim, tem algo aí. Eu achei muito interessante tudo que você falou. Porque ela tá falando da realidade dela. Agora, não tem nenhum momento do livro em que, pelo menos num parágrafo, ela diz: apesar de que eu estou vivendo uma dor privilegiada, né? Porque ela herdou uma fortuna da mãe, tá sofrendo com 5 ex-maridos lá que ficam paparicando ela. É uma mulher que escolhe que casa de praia vai sofrer. Ela não fala disso no livro. A mim incomodou muito isso, né? Então, o que você acha que pode ter nesses livros que a gente ainda fala do que é humano, mas que a gente não pareça um idiota que não tá olhando para o lado, entendeu? Você acha que ela poderia ter trazido uma questão, por exemplo, uma grande amiga dela, uma pessoa do trabalho dela que vem ou é periférica, ou sofreu mais na vida, ou é uma mulher preta, não sei o que ela fala. Pô, e comparado com essa pessoa, eu fui ver que a minha dor... Nanana. Você acha que esse é o tipo da coisa que tem que ter para o livro não ser tão babaca, ou para o filme não ser tão babaca, etc? Sim, porque o social é político e tá junto com o humano, com todos esses contextos interagindo. Então, quando você ignora essa questão social, é ruim, mas também a gente precisa achar exatamente o ponto em que também não vira uma coisa caricata, né? Exato, porque é o que... É o que tem acontecido. Tipo, porque tem que enfia de qualquer jeito, só para ninguém me xingar no Twitter. Então, eu vou botar aqui de qualquer jeito. Exatamente, só para não dizer que eu estou desconectada
desconectada das questões sociais. Acontece que a percepção dos privilégios sociais que uma pessoa branca, masculina, enfim, carrega, essa percepção, ela precisa ser colocada em prática. Como é que eu transformo isso em uma ferramenta para mudar a realidade do outro? Sim. E eu acho que quando a pessoa consegue chegar nesse nível, ela inclusive minimiza as dores humanas dela. Exatamente. Porque o luto aí, a mulher perdeu a mãe, todo mundo vai passar por isso em algum momento e dói pra caramba, né? Perder a mãe, perder o filho, o luto no geral. Agora, eu acho que o luto dói muito mais quando a gente está confinado nessa realidade de privilégios sociais e não está atuando de nenhuma forma, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, nem que seja inconscientemente, a gente sabe que não está, né, adequada à nossa condição dentro de uma sociedade. E eu acho que isso gera muitas culpas, nós somos cristãos, mesmo não comungando da fé cristã, você é formado numa sociedade onde o comportamento cristão está totalmente impregnado em tudo que a gente faz. Então eu penso que hoje em dia a gente tem muitas depressões, muitos pânicos, muitas coisas e tudo mais, que a gente deveria investigar se o contexto social e a nossa isenção disso, muitas vezes, não é ou um agravante ou até um fator de desencadeamento dessas questões, desses sofrimentos. A minha crise de pânico, ela era terrível. Eu fiquei pesando 42 quilos, ela era extremamente paralisante, eu não conseguia sair de casa. Mas uma hora eu percebi que ela era uma doença psíquica bastante arrogante, assim. Porque como eu tinha pânico, eu já chegava nos aeroportos, principalmente de avião, e eu tinha que viajar muito a trabalho. Então eu já chegava e falava, olha, eu tenho essa condição, eu tenho pavor de avião, mas eu tenho que viajar muito a trabalho. Então se você puder me colocar bem na frente no avião, assim eu não preciso pegar fila pra sair, então minimiza o risco de me dar claustrofobia. Então assim, se eu puder não pegar fila, se eu puder não ver que tá cheio, então você me coloca na primeira fileira. Cara, isso é muito... E aí eu percebi que muito daquela dor psíquica era por estar fechadinha no mundo, e eu só aumentava essa angústia pedindo para que, num aeroporto lotado, as pessoas não me deixassem ver que o aeroporto estava lotado. Então, assim, você pode me tirar da fila, porque senão vai me dar claustrofobia e o pânico vai piorar. Então, eu fui percebendo que era uma coisa muito de uma pessoa alienada mesmo, né? Essa fobia de multidão, ela precisa ser discutida, porque a real é que o Brasil é essa multidão. A gente tá na rua com um monte de gente, O né? mundo é cheio de gente, não tem como você fugir. Então eu tenho fobia de multidão, isso precisa ser investigado, porque talvez seja uma fobia bem arrogante, bem classista, não sei qual que é a palavra, mas tem algumas coisas, né, que... Só que aí a pessoa entra no quesito doença, então ela já tem ali toda uma coisa protegida, de especial. Um território... Quando, na verdade, ela tá com medo do quê? De um ônibus lotado, de um metrô lotado. Ela quer o quê? O ar-condicionado de um carrinho. Aí não tem fobia. Então, é bem complexo. É bem complexo. Joyce, eu queria falar que você... Acho tão incrível que você é psicanalista e arquiteta, né? E eu já vi você dando algumas entrevistas falando... que homem é construtor e mulher é decoradora. Tem esse preconceito, né? Super. Com a arquiteta. E de onde que você acha que veio? Bom, isso vem do machismo, obviamente, mas e vem da mulher. A mulher é a que vai comprar uma almofada bonitinha, né? Então, é um preconceito horroroso. E você associou isso à psicanálise, eu imagino, não à toa. Você tem esse trabalho de direito à cidade, né, para mulher periférica, preta, para mulher, enfim, para todo mundo. Queria que você falasse um pouco dessa mistura de arquitetura com psicanálise, com feminismo, que eu acho tão interessante. A minha maior inspiração, assim, da psicanálise, claro que eu adoro Freud, foi através dele que eu conheci a psicanálise, acho ele o máximo, gosto do Lacan, com todas as críticas que a gente tem. Sim, com tudo que eles são machistas, ajudou muito também. Ajudou muito também, exatamente, né? Sim. E aí, quando eu comecei a me aprofundar mais nesses estudos, eu dei de cara com uma Virginia Bicudo. E eu fiquei virada, porque é justamente o caminho da Virginia Bicudo de querer se compreender as questões humanas do lugar de mulher negra. Eu não conheço. Ela é arquiteta ou ela é psicanalista? Ela é psicanalista. Ela foi uma socióloga, né? Ela escreveu o primeiro estudo sobre relações raciais entre pretos no Brasil inteiro, foi em 1946, né? Pela FESP, aqui, Faculdade de Sociologia e Política, então ela se formou por lá. Esse é um problema das universidades, né? Por que eu não conheço essa mulher? Por que ela não foi ensinada? Exatamente. E a Virginia Bicudo, ela veio dessa vivência da sociologia,
Só que as angústias humanas dela, sendo uma mulher negra, ela era uma mulher negra clara, o pai dela negro escuro, a mãe dela é descendente de italiano e tal, então ela era uma mestiça. Então ela foi estudar psicanálise. Então, na verdade, a Virginia Bicunda é um personagem fundamental na psicanálise brasileira, porque ela sistematiza a psicanálise aqui para o Brasil. Ela cria um instituto, e ela foi a primeira psicanalista não médica. Sensacional. Então, isso, ela é de que década? Da década de 40, década de 50 ali, ela é quase que, né, nossa contemporânea praticamente, século passado. Sim. Ela estava por aí. Não lembro exatamente, acho que ela morreu em 2000, talvez, enfim, eu sou péssima com data, mas a Virginia Bicunda era socióloga e era psicanalista, ela se aprofundou nisso, saiu para estudar, voltou para o Brasil, colocou tudo isso em prática, teve um programa de rádio falando sobre psicanálise, né? E aí, quando eu comecei a estudar a vida dessa mulher, eu cheguei até ela pelos estudos da questão racial. E aí eu falei, cara, ela é uma psicanalista, eu achei incrível aquilo, porque a gente já tem pouco acesso às mulheres psicanalistas. E de repente uma mulher psicanalista negra, né, eu já conhecia o trabalho, já sabia da existência da Neuza Santos, que também foi uma psicanalista muito bacana e tal, mais próxima da gente em termos de idade, enfim. Só que a Virginia Bicudo, ela me deu esse insight, né? A compreensão das nossas vivências é muito importante. E a psique está em tudo que a gente faz. Você vai fazer um projeto de um prédio, essa coisa mesmo da diferença entre homem e mulher, tratamento dentro da própria arquitetura, a maneira como a cidade se comporta, ela é um reflexo. A arquitetura, ela diz muito sobre quem é a pessoa, o que é o lugar, o que vai acontecer ali, né? Ela diz tudo. A arquitetura, através dos símbolos, ela vai manifestando a personalidade de quem construiu, de quem está usando. Existem segmentos da arquitetura que são focados nisso. Eu tive uma professora de projeto na faculdade que era psicóloga, né? Tem a psicologia das cores, que também entra nessa discussão sobre arquitetura. E quando você passa para a cidade, tem a questão dos prédios, dos carros, do barulho, de uma série de coisas que influenciam o funcionamento da nossa psique muito mais do que a gente consegue entender. E como que é seu trabalho hoje, disso que você fala, que eu já vi também várias entrevistas suas, do direito à cidade, que eu acho sensacional. Como que você mistura essa sua experiência de arquitetura com feminismo e psicanálise para trazer isso do direito à cidade? Eu me formei em arquitetura e urbanismo e fui direto trabalhar com as questões urbanas, né? Com regularização fundiária, remoção em áreas de favela. Então, o meu olhar foi totalmente voltado para esse campo. Eu nunca trabalhei com projeto de edificação, de prédio, tudo sempre foi mais focado na cidade, né? E as minhas reflexões sobre isso foram caminhando, né? E você, em contato com essas pessoas, faz também um empoderamento daquelas mulheres que estão ali? Você usa a psicanálise também para trazer elas? Porque eu imagino que você possa misturar essas duas coisas de um jeito tão único e fundamental. Para mim, faz parte da minha personalidade. Eu acho que tá tudo junto e misturado. Sim. Eu não consigo compartimentar as coisas. Sim. Eu acho que tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai se somando e vai dando tom daquilo que a gente está produzindo. Então, eu vou escrever alguma coisa, eu vou passar por esse pensamento, eu vou falar sobre cidades, eu vou pensar nessas questões também. Semana que vem eu vou mediar uma mesa falando sobre Lina Bobardi, né? Que foi uma mulher extremamente importante na história da arquitetura, que, querendo ou não, ela trouxe uma leitura de edificação que evidenciava essa questão do machismo dos arquitetos, dessa coisa da manifestação, porque os homens da arquitetura, eles projetaram toda aquela ideia de masculinidade. Força, prédios para cima, tudo lembra falo, cidades, capitalismo. Totalmente. Eu falo que as cidades são fálicas. A arquitetura as cidades são fálicas, totalmente. Né? E tem essa disputa, o prédio mais alto do mundo. Né? Porque de lá de cima você vai ver tudo. Vai dar um enjoo desgraçado. Para que precisa fazer o prédio mais alto do mundo? Exatamente. É uma reafirmação do poder masculino o tempo inteiro ali, né? Sim, as cidades são muito masculinas, né? Tanto que E assim, a gente já anda na rua com medo, por ser mulher. Medo de sofrer violência. E a arquitetura das grandes cidades, ela também já dá um certo medo. Eu tenho mal-estar em vários lugares que eu vou, né? E é muito interessante isso, dessa arquitetura meio violenta, masculina, do falo, né? Principalmente em cidades urbanas. Isso é muito forte. Do concreto, né? Tudo quadrado. Do concreto, sempre as mesmas formas.
devastação da natureza, Frio. falta de arborização, Falta de flor, né? Aquele sistema construtivo sempre repetitivo também, aquela coisa né, das estruturas muito rígidas, muito, enfim, é bastante... não só é uma arquitetura masculina, como é uma arquitetura masculina conservadora, né? Exatamente, a gente não questiona. Eu, quando tenho que, sei lá, calha de eu ter uma reunião na Vila Olímpia, eu já levo um vonal. Falo, eu vou passar mal, aqueles prédios, é um negócio, né? Tem alguns bairros que são mais masculinos. A Vila Madalena, ela dá uma acolhida, assim, né? Tem um quê de mulher, tem assim, coisas né? na cidade. Quando você olha, por exemplo, o MASP, você tá falando da Helena Bobardi, mas você percebe que tem, mesmo que você não saiba que foi uma mulher que projetou aquilo ali, faz todo sentido, porque ele tem algo de acolhedor. Faz todo sentido. Ele é acolhedor, ele é lindo, ele é aglutinador. mãe. As pessoas vão se manifestar, vamos nos encontrar no Vão Livre do MASP. Isso é lindo, olha só. Quando a gente vai se manifestar, a gente vai no Vão Livre, que já lembra uma vagina do MASP. Não que seja, não estou dizendo que meu vão é livre para os ouvintes do podcast. Mas enfim, não é um falo, é um lugar de acolhimento, é um buraco, é maravilhoso. E a gente está falando de arquitetura, eu pensei em arquitetura de redes sociais, que também é um lugar que está muito difícil, porque agora a moda de tudo é vídeos curtos, né? Então, é o TikTok vídeos curtos, o YouTube já sacou que estava perdendo muita audiência para o TikTok, já tem uma ferramenta de vídeos curtos agora no YouTube. O Instagram com Stories também vídeo curto, Twitter tem um número que não pode extrapolar do que você tem a dizer. Isso para você, que é arquiteta e do movimento feminista, não te dá uma certa aflição de que nada aprofunda? Totalmente, há muito tempo. Não é uma arquitetura, as redes sociais, para ficar no tema da arquitetura, a gente não está numa arquitetura do não aprofundamento, a gente está vivendo a arquitetura do... As pessoas, por exemplo, falam, nossa, eu não consigo ler a revista Piauí, porque o negócio tem 10 páginas, ninguém consegue aprofundar num tema. Exatamente, desde que, quando o pessoal, lá na época ainda que o Facebook ainda era muito, né, visado e tal, a gente estava muito ali interagindo por ali, eu ficava assustada com as pessoas assustadas com textão. Eu falava, mas que textão? Isso aqui não dá uma página de caderno. Isso aqui não é um décimo do que eu quero te dizer. Exatamente, não é um décimo do que eu quero te dizer, não é um décimo da necessidade das palavras quando a gente está se comunicando. Então, eu acho que a arquitetura das redes sociais, ela é limitadora nível máximo, assim. Não, e aí todo branco tá protegido ali, porque todo branco começa com a frase. Bom, de dentro do meu privilégio, Exatamente. tipo, tem o nosso... E aí vai um textão... Manda um textão de branco ali, mas só porque falou a frase de dentro do meu privilégio, ele acha... E não aprofundou em nada, né? E isso é uma crítica a mim. Eu vivo numa bolha, eu fico achando que eu sou progressista. E a gente vai se encaixando nesse modelo, porque antigamente eu escrevia mais, eu comecei a achar, não, eu sou muito prolixa, eu tenho que me adaptar a esta linguagem. Né? Na verdade, o que a gente deveria era estar brigando para ter mais, porque as pessoas não querem ler, elas querem ver. Aí você faz um vídeo curto, esse vídeo tem que ter uma dancinha, porque senão as pessoas também vão ficar entediadas. Então, quer dizer, é um imediatismo da comunicação que vai gerar algum ônus para as pessoas, né? Não, gente, assim, a desconexão entre as pessoas, né? Eu tenho muito essa preocupação com a minha filha, porque no caso da minha filha, o cérebro ainda está formando, né? O aparelho psíquico ainda está em formação. Os adultos, meus amigos adultos, que ficam o dia inteiro consumindo vídeo curto, matéria curta, o dia inteiro computador e celular. Primeiro que assim, o boom de pessoas da minha idade que não enxergam mais, que óculos bifocal com 35 anos de idade, multifocal, bifocal, sei lá como é que fala. Eu fui no meu oftalmo, eu falei, eu não sei o que está acontecendo, eu parei de enxergar. Ele falou, você e a cidade inteira com a sua idade não enxerga mais. Porque a gente não olha mais para a janela para ver nada longe, é tudo pertinho, é celular, iPad, televisão e computador. E eu acho que isso gera uma atrofia mesmo. A semana passada, retrasada, eu sou muito fã de basquete, então eu acompanho... Que legal. Chatinha mesmo, de estar vendo todos os jogos e tal. Sabe tudo. Tento. Aí teve o LeBron James que bateu um recorde, virou o maior pontuador da história e tal, foi um momento único, não sei o que lá. E aí tiraram uma foto e tava todo mundo, no momento da cesta, que fez ele virar como o maior pontuador da história, mexendo no celular. Filmando. Aí eu falei assim, filmando. Aí tinha só uma ou duas pessoas que não estavam. Aí eu falei, olha, isso daí, sabe o que é? É o apego das pessoas a uma realidade que deveria ser guardada no coração, na mente. Quer dizer, a emoção porque se ela do não momento, reportar, ela não viveu. A pessoa não...
Se eu não mostrar para o outro, Exatamente. eu não vivi. Fica um apego então ali, eu não vou tenho viver. que clicar isso aqui, porque depois eu vou ver, eu quero mostrar para não sei quem. E a emoção do momento, ela vai meio que diluindo ali, né, por conta disso. Nos shows acontece, as pessoas têm reclamado, show, teatro, todo lugar onde se junta pessoas para assistir um espetáculo, tá todo mundo ali apegado à imagem, muito mais do que a sensação que aquilo está provocando, né? Sim. Tem um lugar que eu vou muito em São Paulo que chama Ponto de Luz, que eu amo, é pertinho, é 2 horas de São Paulo. E é um lugar tão lindo, com um monte de cachoeira e tal. E aí, no primeiro dia que eu cheguei lá, e lá não pega celular. Aí eu fui pra cachoeira e eu ficava, eu não tô acreditando que eu não vou poder filmar e postar essa cachoeira. A gente acostuma, né? Já se condicionando. E aí, no terceiro dia, eu já tava, graças a Deus que eu não postei a cachoeira, porque aí a cachoeira é minha, né? A gente não consegue mais. É uma outra coisa, de novo, você que é militante e arquiteta, eu estou muito fascinada por tudo que eu tenho lido de racismo ambiental. Eu acho que essa é uma discussão tão urgente, isso que aconteceu agora no Litoral Norte. Enfim, todo ano tem vários, né? E não precisa ter uma catástrofe, uma chuva, uma enchente. A gente vê o racismo ambiental o tempo todo. É uma coisa também que você trabalha, que você está dentro disso, você conversa, você de repente já deu alguma palestra sobre isso? Não focada no racismo ambiental, não. Inclusive, eu tenho até um certo incômodo com essas modalidades do racismo que vão surgindo. Porque aí parece que não discute para valer, né? Porque as pessoas vão se distanciando do foco do negócio, que é o racismo em si. Sim. Entendeu? Se existe racismo, e a gente sabe que ele é estrutural, por exemplo, estrutural, parece que é uma modalidade do racismo. Não é. Quando a gente fala que é racismo estrutural, a gente está falando de uma maneira como ele se construiu na sociedade, como ele construiu a sociedade, na verdade. E a gente vai aumentando, é recreativo, é isso, é aquilo, é linguístico, é não sei o que lá, e aí... Fica intelectualizando e aí distancia demais. Exatamente, né? E não que não deva ter essa identificação. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o racismo existe e ele moldou a sociedade. Então, a partir daí, nós vamos em cada pedaço que constitui a sociedade para entender como é que ele vai estar funcionando ali, né? E aí, essa coisa do racismo ambiental, eu percebo que as pessoas estão isolando isso dentro de uma questão e não estão falando que é mais uma maneira de matar preto, de garantir o privilégio branco. Porque intelectualiza, fica 10 intelectual branco da USP discutindo o racismo ambiental e continua nada sendo feito. Exatamente. E não interage, né? E assim, vira uma coisa taxativa. É racismo ambiental, ponto. Tá, mas por quê? Vira mais um doutorado e nada é feito. Nada é feito. Eu podia falar, por exemplo, em racismo urbano. Porque o racismo ele está espelhado na maneira como as cidades estão desenhadas, nas edificações que estão nas cidades. Aí eu comecei a dar uma segurada nisso. Eu vou falar racismo urbano, é tudo racismo, entendeu? E tudo exige da gente um olhar voltado para isso. Qual é a lógica do racismo? Formar privilégios, manter privilégios e excluir pessoas por uma informação fenotípica, a cor da pele, o tipo de nariz, de cabelo e tal, não sei o quê. Então tem toda uma construção em torno disso. Então quando você olha para esses desastres ambientais, você vai ver, recentemente teve no Litoral Norte. O Litoral Norte é conhecido como um litoral onde você tem um número expressivo de pessoas que têm dinheiro, ocupando aquilo ali, comprando seus condomínios de luxo e tudo mais, né? Então elas também foram atingidas. Então como é que você vai explicar através da alcunha racismo ambiental? A gente no Brasil, eu brinco falando que a gente parece cachorro correndo atrás do rabo, porque a gente enche de nomes e de nomenclaturas e fica ali naquela discussão circular que não sai dali. E fica só no campo das ideias e nada é feito. E nada é feito. A Bell Hooks, que é uma das teóricas que eu tenho como referência, antes de morrer, ela faleceu recentemente, ela já estava falando que já nem dá mais para você usar a palavra racismo ou conceito de racismo para explicar as questões sociais que têm acontecido. Porque o mundo mudou, então não está mais como era no tempo da escravização, tá? As coisas foram se modificando. Então hoje em dia você também tem classe média negra, você também tem pessoas, você precisa explicar tudo isso. Então a Bell Hooks passou a adotar o termo supremacia branca, masculina, patriarcal e imperialista. É um baita do nomão, mas ele vai englobar tudo. Porque quando você vai falar para a pessoa, ela que estava lá no Litoral Norte, que perdeu sua BMW, que aquilo é racismo, você cria um problema, porque a ideia é conscientizar as pessoas para que elas possam achar caminhos para atuar junto. Entendeu? E aí não tacar um boom. Trazer para dentro da conversa. Exatamente. E a maneira como tem sido feita tá excluindo. Mas sim, aí você observa que quem mora nas encostas, quem não tem dinheiro, foi muito mais atingido. Sim, né? sim, como sempre. E aí é a questão.
Ah, mas ele mora na encosta por quê? Ele mora na encosta porque o racismo moldou também a distribuição fundiária do país. Uhum. O racismo dita quem tem casa, quem não tem, quem pode ter casa, quem não pode, qual é o lugar da cidade que você mora. E a gente vive nesse pacto silencioso de sacanagem, né? Exatamente. Porque aí tem os grandes hotéis, as pessoas que trabalham nos hotéis precisam morar perto do hotel e aí constroem num lugar que não poderia construir, mas não é porque não tinha outra opção. Exatamente. E o pacto silencioso da sacanagem era todo mundo que sabia que ia dar um problema assim que viesse uma chuva forte, faz de conta que nada tá acontecendo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que... formação de pensamento é importante, de conscientização é importante, a teoria é extremamente importante. Eu sempre soube que eu era uma criatura negra, uma pessoa negra. Desde a minha infância, com 8 anos de idade, eu sofri meu primeiro caso de racismo na escola, né? Só que foi através da teoria, dos teóricos, das referências de Lélia Gonzalez, de Bell Hooks, de Abdias, essas pessoas que pararam para estudar a questão e formaram um pensamento crítico a respeito disso, que eu consegui processar, entender e achar algumas portas para acessar e entender a minha realidade. Mas também se a gente fica só nisso e não começa a pensar na propositura, a gente fica nessa de cachorro correndo atrás do rabo. Agora, todo mundo fala, Total. mas ninguém explica o porquê, ninguém vai na raiz dos problemas, é aquela coisa da arquitetura das redes sociais. Nada se aprofunda. Né? Ah, é racismo ambiental. Aí você vê lá uma pessoa branca falando que é racismo ambiental. Né? E aí ela vai explicar e tal, não sei o quê, mas o que ela está fazendo como pessoa branca para que o racismo acabe? Porque se o racismo acabar, não tem racismo ambiental. E aí não precisa ter 38 terminologias para a mesma coisa. Não precisa. Você trata ali, vai ali na supremacia branca, masculina, patriarcal, imperialista. Você resolve por esse caminho e todos os outros vão se dissipar porque são microcélulas de um mesmo problema. Olha, mas se você falar para um cara da BMW, você é racista, você não vai trazer ele para discussão. Mas se você falar, você é um supremacista branco, como que é? Eu adorei. Você é um supremacista branco do patriarcado, barará, você também não vai trazer ele para discussão. O que eu acho é que o cara da BMW não vai vir para discussão nunca. Esse a gente tem que desistir. Ele tem, acho que a 5ª geração de filho dele, quando todo mundo torrar o dinheiro, porque ele vai ter um monte de geração que não vai trabalhar, porque é sempre assim, né? Aí vem umas 3, 4 gerações de encostado. Aí quando na 5ª geração tiver um ali que não vai ter dinheiro, talvez ele pare para... Você não traz ele para discussão, mas você enquadra ele numa categoria da qual ele não vai poder fugir. Porque está todo mundo escondido atrás do pilarzinho do racismo estrutural. Se o racismo é estrutural, eu não preciso. Isso, agora entendi. Né? Agora entendi. Ah, porque não é culpa minha, eu nasci assim, porque eu vim de uma família que... é o racismo estrutural. Tem amigo que até fala assim, racismo estrutural até o preto tem. Como querendo dizer, é tipo uma virose, não há nada que eu possa fazer, né? E não deixa de ter uma certa razão, porque quando você vai olhar tecnicamente racismo, você está falando de relação de poder. Então, os negros na sociedade não têm poder. Mas e quando você joga a questão de classe no meio? E aquele negro que tem dinheiro? Será que ele ajuda aqueles negros que não têm dinheiro? O que ele está fazendo do lugar de pessoa negra que ascendeu? Porque nenhuma pessoa negra ascende socialmente se ela não tiver um suporte da negritude como um todo, né? Que aí é a questão da representatividade e tal. Então, não tem esse, eu sou uma pessoa negra, eu venci na vida sozinha. Não, você venceu porque existe uma luta secular de várias pessoas negras que foram desenhando caminhos, isso foi naturalizado, você talvez não saiba, mas para eu estar aqui hoje como arquiteto, urbanista, Zumbi estava lá atrás já batalhando. Sim. Quando você fala para a pessoa, racismo é estrutural, mas o racismo é estrutural, mas como ele atua? Ele atua através do seu comportamento supremacista, porque é o seu comportamento supremacista que faz você achar que é melhor do que eu mereço menos oportunidade do que você e que a sociedade está boa como está, porque está te beneficiando. Então é esse seu comportamento. Inclusive eu acho que o próximo passo para se discutir o racismo tem que ser por esse caminho psíquico, de estudar o comportamento, como é que o comportamento está se manifestando, né? A pessoa branca está se manifestando como diante do racismo, ele é estrutural, mas ele pegou ela em que sentido, como que ele moldou essa pessoa, e aí a gente vai desvendando muita coisa, inclusive a aceitação do negro com relação a muitas questões. Isso que você está falando é muito sensacional. Você já leu aquele livro Hello Brasil, do Conrado Caligares? Esse é um livro que foi uma porrada na minha vida. Eu achei esse livro muito bom, porque ele fala muito assim... do embranquecimento que as cidades... Não, a gente precisa trazer os imigrantes italianos, espanhóis, não sei o quê, para ter um embranquecimento. Foi um ato extremamente racista. Só que esses imigrantes vêm e ficam trabalhando
ali de um jeito que ninguém paga direito, eles são explorados, né? Então, na verdade, tem aquele branco, que é o cara com dinheiro, e tinha o racismo. Aí vem esses imigrantes, que é quase um não lugar, porque eles são brancos, eles vieram para embranquecer e enriquecer a cidade, mas eles vivem num sistema análogo à escravidão. Se é que pode se dizer assim, sem eu ser canceladíssima. Não dá pra dizer, porque um branco nunca vai saber como que é ser preto, mas eles vêm numa situação também de eles são dominados, né? Eles estão ali. Daí você já entra no campo da questão de classe social. Mas esses brancos depois geram famílias, né? Que eu vejo aquelas famílias tudo sem dinheiro, tudo cagado da moca, tem um monte de... Só que tudo bolsonarista, conservador, são racistas... Né? E aonde que tá esse poder? Eles são todos uns cagados sem dinheiro, os bisavós vieram para sofrer pra caramba, então é muito esse não lugar. Mas aí dá pra você pensar, eu sempre cito, inclusive, Racionais MCs, que tem uma música que tem uma determinada frase que resume tudo isso que a gente tá falando, que é: preto e branco pobres se parecem, mas não são iguais. É isso aí. Então, por uma pessoa branca, que tá toda ferrada na vida financeiramente e tal... Se ela resolve dar uma virada na vida dela, ela consegue muito mais fácil, muito mais rápido. Se for um homem, então, nossa, ele consegue se estabelecer na vida. Se for uma mulher branca, ela também consegue. Ela vai ter lá uma dificuldade, mas ela também consegue. Se for um homem negro, ele já vai ter que amassar muito barro. E se for uma mulher negra, quase não vai conseguir. Entendi. Quase não vai conseguir. Ela vai conseguir por um golpe de sorte, assim, um milagre, né, da natureza. E assim, sabe, uma questão que é muito séria hoje em dia. Essa desconexão das opressões como uma coisa que tá interligada. Não dá para eu falar de racismo sem falar da questão de classes. Hoje em dia não tem como fazer isso. Não dá para eu falar de machismo, assim como não dá para falar de machismo sem falar de racismo. Essas coisas, elas estão juntas, elas formam ali uma ciranda, uma triangulação que vai dando vários níveis de vivência dentro da sociedade. Mas elas têm que ser observadas, porque sim, existem pessoas brancas que são pobres. E aí, quando você joga a questão do racismo, elas falam, mas eu também não tive condições. E aí que você vai falar, mas você está dentro de uma supremacia, porque a informação visual da sua pele te coloca num patamar. Já te coloca nesse lugar. Eu costumo dizer o seguinte, não importa que eu compre uma mansão nos Jardins, eu sou sempre uma favelada, porque eu sou negra. Quem é a pessoa que mora na favela? É majoritariamente negro, e isso é histórico. Então, em qualquer lugar de São Paulo que eu tiver, posso estar no Itaim Bibi, né, na frente do meu prédio, suponhamos que eu moro no Itaim Bibi, em Moema. Eu sou uma favelada, ninguém vai dizer que eu estou ali porque eu sou uma proprietária de imóvel. E é racismo quando 98% das vezes, estou chutando aqui, que você é chamada para falar num podcast, num videocast, as pessoas falam sobre, vamos falar de feminismo preto, vamos falar de racismo. Você não cansa, porque às vezes você quer falar só de arquitetura, e as pessoas ficam te chamando para falar disso. Isso é uma forma de racismo também, não é? Sobretudo quando você observa certos contextos. Eu acho assim, você ser uma pessoa negra, consciente ou não da sua condição, você já está militando, ou você já está num ativismo. Sim. Você está enfrentando uma série de coisas. Sim. Às vezes você não sabe nomear, mas você está enfrentando uma série de coisas. Agora, tem pessoas que vão por um caminho onde elas querem estar nessa linha de frente, no combate, né, na proposição, no trabalho de conscientização. Tem pessoas que assumem esse lugar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu assumi esse lugar. O que não significa que eu quero ficar confinada nele. Sim. Mas ele não me incomoda quando eu vou discutir qualquer coisa, a discussão vai para esse lado. Vai para esse lado. Para mim não incomoda. Agora, para muitas pessoas incomoda, porque é aquela coisa do essencialismo, né? Eu sou a pessoa negra, tem que fazer isso, tem que falar. E não, às vezes ela não quer. É o limite que a gente está falando, das hashtags, exatamente, né? Que não aprofunda. E é o que você falou também dessa nomeação meio limitante, meio, né, até do que você falou do racismo estrutural, porque começa tudo a entrar numas caixinhas e não amplia, né? Não amplia. É uma burrice. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar. A conversa foi muito maravilhosa. Eu tive recentemente uma discussão com um amigo branco, deixar claro que ele é branco, porque eu acho que ele falou um negócio bastante absurdo e acho que ele, por ser branco, caprichou no absurdo. Que é o seguinte, eu fiquei muito fascinada pelo último disco da Beyoncé, essa conversa foi ano passado. E eu fiquei acho que uns 6 meses obcecada que eu não conseguia ouvir outra coisa, eu ficava só ouvindo o último disco da Beyoncé. E esse último disco dela tem muito essa coisa de eu sou a número 1, eu sou a poderosa, né? E a música preta tem muito isso, né? De uma forma meio estranha, tinha aqueles caras que faziam eles cheios de corrente de ouro em cima de carro, que
aquilo, eu entendia que tinha uma força interessante ali. Mas também me parecia que eram os caras que podiam subjugar mulheres, então aquilo não me interessava muito como mulher. Mas que tinha uma força ali que eu achava interessante. E assim, além de eu ser obcecada pela Beyoncé e amar, eu acho lindo quando ela se coloca nesse lugar, sabe? Eu acho importante. E esse meu amigo falou um negócio que eu acho que ele cometeu um baita de um racismo, ele insiste que não. Porque ele falou assim, ela ficar falando que ela é a melhor que todo mundo, ela tá repetindo uma coisa que branco faz e é escroto. Ela não pode fazer isso. E eu falei... E aí toda a minha discussão foi... Uma mulher não pode falar que ela é poderosa, uma mulher preta não pode falar que ela é poderosa. Ele falou, não, mas esse discurso de eu tô acima de tudo, e ela posa com o marido dela, eles riquíssimos, eles fazem foto sempre com o nariz empinado. E ele falou, isso é uma mulher preta repetindo um discurso escroto do branco. E eu briguei muito com ele, achando que ele estava falando um absurdo. O que você acha disso? Eu acho que é provável que ele ele tenha falado motivado por um racismo, sim, por uma postura de supremacia branca, porque o homem branco ele não admite que ninguém esteja naquele lugar onde ele está. Porque, sim, eu milito pelas relações lineares dentro de uma sociedade. Essa coisa da hierarquia, ela é completamente branca, ela é completamente eurocêntrica. Então eu penso que eu tenho grandes poderes, você tem grandes poderes, e quando a gente se soma, a gente forma um poder imbatível e que é benéfico para todo mundo. Agora, essa ideia de ser a número 1 o tempo inteiro, isso é sim uma ideia supremacista. Acontece que você está falando de uma mulher negra que está dentro de um mundo onde ela precisou seguir esse discurso. Precisou! E é lindo as meninas pretas poderem ouvir essa música e falar, é isso aí que eu sou. Ela poder pensar, não que ela é a poderosa, ela poder pensar de que ela não é a inferior, entende? Porque é essa questão, porque a Beyoncé ela não é o Joe Biden, por mais que ela seja uma estrela pop. Sim. Né? A história da Nina Simone mostrou pra gente que, por mais que uma pessoa negra esteja num lugar de topo, ela nunca está realmente no topo. Existe uma fragilidade. Sempre tem alguém que vai estar, fragilizando essa pessoa negra. Né? Agora, essa ideia de eu sou a melhor, eu sou a maior, é uma ideia supremacista. E que eu penso, inclusive, que as pessoas negras deveriam estar refletindo sobre isso para alterar o seu discurso. Então, eu entendo... Então, é isso que esse meu amigo fala. A colocação da Beyoncé, ela estar nesse lugar e ela propagar esse discurso, como muita gente preta faz isso o tempo inteiro. Eu entendo perfeitamente e eu jamais vou apontar o dedo e criticar e falar, você tá, não sei o que lá. Porque ela está reproduzindo um comportamento que é imposto ao negro. Dentro da sociedade, historicamente, o negro abaixo, o branco acima, então você vai em algum momento falar, se eu acessar tudo que o branco tem, aí eu estou acima dele, ou estou no lugar de topo. Mas as coisas não funcionam assim, né? Eu acho que a gente tem que lutar por uma sociedade onde essas práticas, elas sejam desarticuladas, elas não existam mais. Eu penso numa sociedade onde as hierarquias humanas não existam, onde a gente possa enxergar o outro como alguém que sente como a gente, que tem as suas características diversas, mas que não nos representa um perigo. E essa mentalidade de pensar as relações dentro de uma sociedade como melhor, pior, acima, abaixo, topo, base, isso nunca vai dar certo. Sim. Joyce, você é maravilhosa, eu ficaria aqui eternamente. Amei conversar com você. Também amei conversar com você. Eu gostei muito, muito, muito. Super obrigada. Eu que agradeço. E é isso, arrasou. Eu que agradeço, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa incrível. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. E aproveita e dá 5 estrelinhas também, o ego agradece. Até semana que vem!